onde você está, meu amigo. Declara Ele a glória para sempre. Isso, produção, aumenta o nível aí. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo te visitar nessa manhã. Deixa Ele invadir as recâmaras da sua vida, do seu coração. Sim, Jesus, te amamos, te amamos. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua casa, a sua família, sua empresa, seus amigos. Onde você colocar as plantas dos seus pés, as suas mãos, que o Senhor prospere, que o Senhor abençoe. Que você que vende, venda muito, que você que compre, compre muito bem comprado, que você que está executando alguma coisa, que faça com excelência para glorificar o nome do Senhor, amém? Que o seu dia seja produtivo. Nós estamos na terça-feira, dia 5 de agosto, estamos ao vivo aqui da cidade de Andradina para abençoar a sua vida, onde quer que você esteja. Nós estamos começando aqui, eu já quero pedir aí o seu like ungido. Olha, isso aqui é de crente, hein, irmão? Isso aqui é de crente, seu like ungido. Você que tá entrando aí, nós estamos com 20 pontos aqui, 20 pessoas provavelmente, até mais. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe, pega esse link aí, manda para as pessoas, manda pro grupo da sua igreja, pro grupo da vizinhança, pro grupo dos amigos. Lembra aquele amigo que não entrou ainda para que ele entre, porque vai ser muito interessante aquilo que Deus vai falar conosco aqui. Deixa eu dar um bom dia aqui para as pessoas que estão conosco. Simone, Deus abençoe, bom dia. A Priscila Cordeiro, a Janaína Marques, a Marina Ronda, Deus abençoe, Marina. A Letícia, o Fábio Rossi, Deus abençoe, profeta. A Aline Sakamoto, a Nai, o Paulinho, o Paulo Estevão, o Patrício Becker, meu amigo, Deus te abençoe. Fausto Antônio, a Kátia Piaça, Keila, a Maíce, canal do Japa, eita glória, rapaz, tem até o canal do Japa conosco aí, Deus abençoe. Vamos juntos, meus amigos, meus irmãos, você que não é da igreja, mas você é um amigo, um querido, um precioso, alguém que tá querendo aprender mais de Deus, querendo aprender mais das coisas do Senhor, e esse programa aqui tem por objetivo te ajudar e potencializar aquilo que você já carrega, amém? Nós somos o programa Além do Culto e nós queremos proporcionar para você uma teologia de qualidade, algo que você possa aplicar no seu dia a dia e obter o sucesso para a tua vida. A Daniele Nóbrega, Deus abençoe. A Lu Carvalho, bom dia, Lu, Deus abençoe. A Carol Esteves, Deus abençoe. Valéria Cavassana, Matheus Lopes, meu Deus, muita gente entrando aí. Meus amigos, não se esqueçam de deixar o seu like, ok? E de compartilhar. Vamos lá, nem tudo é o diabo. Eita, meu Deus do céu, que tema, gente. Que tema que nós escolhemos para hoje, hein? Nem tudo é o diabo. Muitas vezes, principalmente nós, os cristãos evangélicos, os crentes, né, irmãos? Eu falo para muito crente aqui, falo para gente não crente, mas falo para muito crente, ou a maioria deles, e as pessoas elas atribuem tudo ao diabo. Furou o pneu do carro, é o diabo, é o inimigo, é o inimigo, é o inimigo de nossas almas, queridos. Nem tudo é o diabo. Não quero aqui advogar em favor do diabo, longe disso, mas o diabo tem levado a culpa de muita coisa que ele não tem nada a ver e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, ok? Vamos usar a Bíblia, que aqui é a nossa regra de fé e prática no programa. E nós vamos então, Tiago, capítulo de número 1, versículo 13, 14 e 15. Você que está em casa, você que está assistindo, você que pode pegar a sua Bíblia, escrever, anotar, é muito importante. Você que gostaria de receber todos esses estudos, todos esses materiais que eu estou produzindo aqui, eu disponibilizo lá no grupo do Além do Culto. Nós temos um grupo lá de WhatsApp. Se você deseja também, você me manda mensagem, manda aqui, manda no Instagram, me procura de alguma forma que eu coloco você lá para que a gente possa dialogar sobre isso. E eu não tenho nada para mim, tudo que Deus me deu é para nós e eu compartilho com você para abençoar a sua vida também, tá bom? Tiago capítulo 1, versículo 13, vai aparecer aí na tela, vai produção, dá certo? Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então vamos ficar nesse versículo, nós vamos até o 15, mas vamos falar versículo a versículo. Então Deus, ele não tenta ninguém. Então a tentação que você recebe não é Deus, e nós vamos provar para você que é dessa forma. Versículo 14.
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Queridos, nós trabalhamos isso ontem. O campo da mente, tudo começa aqui, ó. É por isso que Provérbios 4:23 diz que a gente precisa guardar a mente. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, que é a mente. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que é na mente. Você começa a cobiçar aqui, ó. Você vê aquilo que é do outro. Às vezes você está trabalhando não para conquistar algo para você, você está trabalhando para conquistar algo melhor do que o outro. Então é cobiça. Quando essa cobiça te atrai, te seduz, essa é a tua derrocada, essa é a tua queda. E aí, muitos de nós vamos atribuir ao diabo. Ah, mas eu perdi o casamento porque eu tinha 3 empregos e eu estava lutando para dar o melhor para minha família. Talvez sim, talvez não. Talvez a tua motivação não era só dar o melhor para tua família. Talvez a tua motivação estava em competir com alguém, em provar algo para alguém, em tentar ser melhor do que alguém. E aí você se perdeu. E não dá para atribuir ao diabo. É a tua própria cobiça. Você se perdeu na sua cobiça. Você se perdeu na sua própria tentação. Você foi seduzido por essas coisas. Então nós precisamos equilibrar a nossa mente, as nossas emoções e a nossa prática para que a gente não se perca. Próximo, 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, gerou a cobiça, certo? Pensou, gerou. Dá à luz o quê? O pecado. Então tudo começa na mente. Cobiçou, lembra de Acã? A capa de Acã? Ele olhou, viu e pegou. Olhou, viu, né? Cobiçou, pegou. Então esse é o processo. Você cobiça, né? Olha, cobiça e já vai lá e toma posse, se apropria. E aí é onde que o pecado nasce. E é onde que você cai. É onde que você se perde. E aí depois, foi o diabo. Não, não foi o diabo, foi você que gerou. Você gerou esse pecado, você concebeu esse pecado, você flertou com isso muito tempo. Cuidado com os flertes. Cuidado com esses insights. A serpente, ela começa serpente lá em Gênesis, ela termina dragão lá em Apocalipse. O pecado, ele vai sendo alimentado e as coisas vão crescendo. Aquilo que começa num olhar pode terminar numa cama de motel. Aquilo que começa na cobiça de ter pouquinhos reais a mais por mês no salário pode terminar numa fraude grandiosa e você atrás de uma grade, preso, condenado. Então, cuidado, queridos. Essa é uma orientação nessa manhã. Eu quero te ajudar nisso também, ok? Então, vamos lá. Vivemos numa cultura, e eu falo aqui agora, dentro dessa perspectiva crenteza, evangélica, que nós estamos dentro da nossa bolha, onde muitas vezes as pessoas colocam a culpa em quê? No Satanás, por conta dos seus fracassos, por conta das suas tentações e por causa dos erros. Então, a pessoa fracassou no projeto. Ela errou o alvo, ela pecou e ela atribui tudo isso ao diabo. Mas a Bíblia, ela ensina que nem tudo é culpa do inimigo espiritual das nossas almas. Pastor, mas o diabo, ele é terrível. Claro que é. O diabo tenta. O diabo faz a gente cair em tentação? Faz. O diabo, ele é diabo. Satanás, cramunhão. Não dá pra brincar com ele. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia, ela ensina que nem tudo é o inimigo. Há muitas lutas que nascem dentro de nós, dentro do nosso coração. Sabe por quê, queridos? Presta atenção nisso aqui. Satanás, ele não tem acesso aos seus pensamentos. Deus tem. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Esses atributos, nós podemos falar um dia aqui só dos atributos de Deus. Os atributos de Deus comunicáveis e os atributos de Deus incomunicáveis. Nós podemos falar um programa só dos atributos de Deus, para você ter o entendimento do que eu estou falando aqui. Mas Satanás não tem esse atributo, não tem. O pensamento do homem, só Deus conhece. Satanás conhece aquilo que você coloca para fora. Por isso que Tiago, ele fala, cuidado com aquilo que você fala, porque a tua língua pode ser bênção, como pode ser maldição. Você pode falar palavras que abençoam, como você pode falar palavras que amaldiçoam. Agora, o pensamento, somente Deus conhece. Somente Deus tem acesso, ok? Então, a Bíblia está cheia de exemplos. Há muitas lutas que nascem dentro da gente. São frutos do quê? Da nossa mente, da nossa carne, da nossa carnalidade, das nossas escolhas. Você tem o poder de escolher. Eu tenho o poder de escolher. Eu posso escolher até ir para o inferno. Pastor, eu posso fazer tal coisa? Pode.
Você pode fazer o que você quiser, até ir para o inferno. Você é livre, nós somos livres. Eu sou livre para me santificar, eu sou livre para ler a Bíblia, eu sou livre para evangelizar, eu sou livre para dizimar, para ofertar, eu sou livre para pegar todos os meus bens, se eu quiser, vender tudo e dar para uma pessoa só. Eu sou livre, ninguém tem o domínio sobre isso. Você é livre, entende? Você precisa aprender o quê? A arcar com as suas decisões, com as suas escolhas. Escolheu boas coisas, bons resultados. Escolheu coisas más, más resultados. E não dá para ficar atribuindo tudo isso, todos os seus erros, ao diabo. Precisamos ter o quê? Vigilância. O diabo, ele anda ao nosso derredor. Como um leão? Ele não é um leão. O leão é Jesus Cristo, é o leão da tribo de Judá. Mas Satanás, ele sempre trabalha com cópia. Ele sempre quer copiar ao Senhor. Então, o diabo, ele anda ao nosso derredor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor para nos livrar e nos guardar. Ou seja, em volta de nós, vamos pensar que isso aqui é você, sou eu. Ao entorno de nós, estão os anjos do Senhor nos guardando, nos livrando. Tem anjo aí agora te guardando. Aí você canta, né? Tem anjos nesse lugar, né? Amém? Subindo e descendo, tem anjos protegendo você, guardando você, livrando você. Os anjos do Senhor acampam ao nosso derredor, ao nosso redor. Mas o inimigo das nossas almas, ele fica bramando, rugindo como um leão. Como? Não é um leão. Como um leão. Fazendo barulho, tentando achar uma brecha para quê? Para nos tragar. Mas ao mesmo tempo que você tem os anjos do Senhor te guardando e o leão da tribo de Judá que venceu a morte e que te protege, que te guarda, que é o teu Senhor, é o teu Salvador. Ele tá contigo, irmãos, isso é o que basta. Então não fica atribuindo tudo ao diabo, não. Assuma a tua responsabilidade e vamos juntos. É hora, esse é um tempo, para você que é um crente, para você que é um evangélico, para você que é um cidadão de bem. Você que é um cidadão de bem. Talvez você não é crente, não é evangélico, mas é um cristão. Acredita em Jesus Cristo, acredita na morte de Jesus na cruz do Calvário, acredita no sacrifício de Jesus e você é uma boa pessoa, então é para você também. É hora de amadurecer espiritualmente, assumindo uma responsabilidade com a sua própria vida. Eu acabei de fazer uma live no Instagram agora falando, você precisa, eu preciso, nós precisamos fazer por nós mesmos aquilo que ninguém pode fazer. Irmãos, presta atenção nisso aqui, amigos, tem coisa que nem o próprio Deus pode fazer por mim. Deus não pode comer por mim. Deus não pode comer por mim. Eu que tenho que comer. A minha alimentação, Deus não vai colocar o dedo no meu prato assim e falar assim, olha, esse alimento aqui vai matar você, hein? Não, não. Ele não vai fazer isso. Essa é uma escolha minha. Essa é uma autorresponsabilidade que eu preciso ter. Que você precisa ter. O Senhor, escute isso aqui, Deus não vai colocar um tênis do seu pé e vai colocar um cajado assim, bater em você e fazer você correr. Não, é você que vai ter que decidir, treinar, cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida. Deus não vai pegar os seus filhos, colocar no carro e levar para a escola. Deus não vai mandar um buquê de flor para tua esposa. Não, não espera, não vai, não vai. É você. Então tem coisas que nem Deus pode fazer por você. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Entende, gente? Então é hora da gente amadurecer e assumir essa responsabilidade. Acho que as mulheres devem ter gostado agora, né? Deve ter cutucado os maridos aí, né? Falar, aí, tá vendo, varão? Vamos lá, gente. Antes da gente partir pro próximo, deixa eu ver quem tá mais aí. Pastor Raul tá com a gente aí também. Pastor André de Valparaíso, glória a Deus. Paulo Modesto, Deus abençoe. É o outro Paulinho. Glória a Deus, gente. A Dani tá dizendo assim, ó. Quando assumimos a autorresponsabilidade dos nossos atos, conseguimos uma mudança de vida efetiva. Isso. O André está dizendo, é importante isso hoje em meio a tanta informação ruim, nesses dias da internet, glória a Deus. É isso, gente. A Liliane está dizendo, a gente colhe aquilo que planta. Verdade, Lilian. Gente, nós estamos com 30 pontos aí, 23 likes, só dá o seu like ungido aí, porque isso ajuda o Instagram a mandar para mais pessoas. Vamos lá, me ajuda aí, gente, dá essa moral pro pai. Vamos lá? Vamos juntos? Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Feito a introdução, nós vamos agora bater esse papo aqui sobre alguns versículos. Nem tudo é o diabo, ok? Gálatas 5,17 diz assim, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer.
Então nós temos uma guerra. Eu não vou nem chamar isso de luta, é uma guerra. A nossa carne, ela quer preencher os desejos de quem? Da carne. Carnal, tudo que é carnal, tudo que a nossa mente pode querer, vai haver essa guerra. O nosso espírito quer coisa diferente. Diferente. A carne quer o pecado. A carne quer alimentar a carne. E o espírito quer o quê? Santidade. O espírito quer o quê? Ser alimentado na sua parte, né, desse lado espiritual. Então, essa guerra sempre vai ter. Ah, pastor, agora eu recebi a nova natureza, agora eu sou só espírito. Não, você é um ser espiritual, mas você mora numa caixa de carne. Carne e osso. E algumas outras coisitas mais. E essa carne, ela vai buscar sempre pelo pecado. Ela quer o pecado. Então nós precisamos entender, olha, quando Davi, lá em 2 Samuel capítulo 11, 2 Samuel 11, Davi e Batseba, eles se relacionam, eles caem, o texto não menciona ali que foi o diabo. Sabe o que levou Davi ao pecado? A cobiça. A cobiça de Davi. Davi olhou para a casa do outro, Davi olhou para o casamento do outro, Davi olhou para a esposa do outro. Sabe aquela coisa? Nossa, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Nossa, a churrasqueira do vizinho cheira mais do que a minha. Nossa, a esposa do vizinho cheira mais perfumada do que a... Entende? A cobiça de Davi não foi o diabo. A cobiça de Davi. Davi foi cobiçando, foi dando vazão àquilo, foi alimentando aquilo. Aquele flerte de Davi foi gerando o pecado dentro do seu coração até materializar. Presta atenção, gente. Quando o homem cai, e eu estou falando aqui do caso específico de Davi, que foi um adultério, mas o homem cai em diversas situações. É carne. Outros vão ser provados no quê? No dinheiro. Outros vão ser provados no quê? Na falha do caráter. Outros vão ser provados no quê? Com a família. Irmão, cada um tem uma cruz. E o homem vai ser tentado pela sua fome. A área que você mais tiver fome é a área que você mais vai ser tentado. Ok? Então, Davi e Batseba, ali em 2 Samuel capítulo 11, o texto não está mencionando que foi o diabo, mas a cobiça de Davi o levou ao pecado. Então, o que eu preciso fazer nesse primeiro ponto? Assumir a minha responsabilidade sobre os meus impulsos, sobre os meus desejos. Nós precisamos controlar os nossos desejos. Nós precisamos dominar os nossos desejos. Ai, pastor, meu Deus, eu tenho compulsão por comprar. Meu Deus, eu gasto tudo e quero gastar mais. Você vai precisar controlar os seus impulsos. Pastor, mas eu já tentei e não consigo. Vai ter que procurar ajuda médica, vai ter que tomar um remedinho, vai ter que passar no psicólogo, psiquiatra, psicanalista, neuro. Vai ter que mexer na mente, na cabeça. Você vai precisar de ajuda. Entende, gente? Então nós precisamos controlar os nossos impulsos e desejos, porque as nossas escolhas, grave isso aqui, isso é muito forte, as nossas escolhas de hoje definirão o nosso futuro. Aquilo que você planta hoje, você vai colher amanhã. Aquilo que você semeia com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pastor, com o seu patrão, com o seu empregado, seu colaborador, aquilo que você semeia, a lei da semeadura não falha. Não tem como plantar manga e querer colher morango. Não vai dar. Não funciona assim. Pastor, mas na época do meu plantio, não interessa que época que você plantou. A lei da semeadura é para crente, para católico, para macumbeiro, para todo mundo. Até para quem não crê em nada. Plantou, colheu. É a lei da semeadura. É uma lei universal. Ninguém tem como lutar contra essa lei. Semeia maldade, você vai colher maldade. Semeia bondade, você vai colher bondade. Vai te seguir. O fruto daquela semente que você plantou, ela vai te perseguir. Então nós precisamos entender isso. Assuma a responsabilidade e controle os seus impulsos. Eu falei domingo aqui na Koinonia, ministrando a palavra de Deus, e eu vou repetir para você aqui. Olha, presta atenção nisso aqui. Se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu amo responder perguntas. Olha que interessante. Um casal hétero, um homem e uma mulher, isso é um casal hétero, que se relacionam. Eu não vejo pessoas normais, saudáveis, dentro de uma cultura imoral e bons costumes, transando na rua. Por mais que queiram os hormônios, ou até os demônios, estejam à flor da pele, mas um casal
normal, ele não vai ter atos de intimidade em público. Controla. Ele sai para um ambiente de cama, de casa, entende? Na intimidade. E ele se controla. Eu não vejo nenhum maluco aí na rua se masturbando, por exemplo, ao ar livre, a não ser que é maluco mesmo, né? Aí é doido, aí tem algum problema, aí precisa ser tratado. Mas pessoas normais, elas se controlam, elas controlam seus impulsos. Então, e por que que muitas vezes algumas pessoas começam a usar muletas? Ai, mas eu caí porque, nossa, a carne é fraca. A carne é maligna. A carne, ela é alimentada. E se eu alimento essa carne, eu vou cair. Não tem... Presta atenção nisso aqui, amigo, amiga, irmão, pastor, apóstolo, bispo, semideus que está me assistindo. Presta atenção nisso aqui. Você pode ser o querubim da guarda de Cristo. Você pode ser o cara mais espiritual. Você pode ser a quarta pessoa da Trindade. Obviamente é uma brincadeira aqui. Queridos, presta atenção. O ungidão, a missionária, a do manto, pode ser quem for. Você é carne. Você é carne. E se você não vigiar, você cai. E não precisa do diabo te derrubar. A tua mente mente para você e te derruba. A tua concupiscência, a tua cobiça vai gerar um pecado aí que vai te derrubar. Obviamente, quando você concede o pecado e você externaliza, aí o diabo vem e monta. O diabo gosta disso. Mas você gera pela tua cobiça, é o texto que nós lemos de Davi. Então toma cuidado, assuma a responsabilidade pelos seus impulsos e pelos seus desejos. Cabe ao homem dominá-lo. Foi a palavra que Deus liberou sobre a vida de Caim. Caim, o pecado jaz à porta. Ele bate a porta, ele te persegue. Mas cabe a você dominá-lo. Sabe essa ira incontrolada, incontida? Cabe a você dominar. Sabe esses impulsos violentos? Cabe a você dominar. Pastor, mas quando eu vejo, eu fico cega. Eu já fiquei cego, eu fui pra cima e eu endoidei. Então você vai precisar de procurar um auxílio, uma ajuda médica. Para que você consiga controlar esses impulsos. Sempre eu digo para as pessoas que eu aconselho, tem coisas, queridos, que a gente não consegue sair sozinho. Tem coisas que nós vamos precisar de ajuda. É um impulso pela comida, tenta, não conseguiu, vai procurar um médico, vai tomar um remedinho, vai tomar uma injeçãozinha. Você vai precisar de ajuda. É um nutricionista, é um nutrólogo, entende? É um vício do açúcar. Ai, pastor, eu não consigo. Consegue. Se não consegue sozinho, vai precisar de ajuda. Então você precisa entender isso. Por muitos anos, a igreja ficou presa na... Não, Deus vai fazer. Claro, irmãos, Deus faz. Deus faz. Ele faz o que ele quiser fazer. Mas enquanto você não recebeu o milagre de se livrar do vício, procura ajuda. Quem sabe Deus vai usar o profissional para te ajudar a se libertar desse vício, desse impulso e desse desejo incontrolado. Amém? Glória a Deus. Tem alguém aí comentando alguma coisa? Tem gente com a gente aí? A pastora Danila está dizendo aqui, ó, a carne é forte, porque se fosse fraca você não cairia, estaria forte na presença de Deus. É verdade, é isso mesmo. A Liliane está dizendo, saber dominar os impulsos, plantio opcional, mas a colheita obrigatória, Keila. A Valéria está dizendo, realmente a lei da semeadura não falha, autorresponsabilidade, colhe aquilo que planta e tal. Glória a Deus. O Cláudio está dizendo, bom dia, Pai do Senhor, Cláudio, bom dia. Ô, gente, vamos continuar, vamos pro segundo tópico aqui. Glória a Deus. Não esquece do like ungido aí, tá bom? Estamos crescendo. Estamos com 38 aí, só 31 likes. Vamos lá, me ajuda aí, gente. Vamos pra cima. Segundo ponto, Tiago capítulo 1, versículo 14, meu amigo. Tiago 1, 14. Vamos sempre lembrar, nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Ok? Tiago 1, 14. Primeiro texto que nós lemos, só para você que está anotando aí, ó, Tiago 1,13, depois Gálatas 5,17 e agora Tiago 1,14. Diz assim, nós já lemos esse texto, né? Foi o texto que nós lemos lá no início, né? Mas agora é o 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa cobiça o atrai e o seduz. Às vezes, o nosso coração, isso aqui é muito importante,
Às vezes, a maioria das vezes, o nosso coração ele é inclinado para o erro. Eu queria levar você a refletir nesse ponto aqui. O nosso coração, que é o sistema de pensamento, as nossas crenças, as nossas emoções, elas são voltadas muito mais ao erro do que ao acerto. Observa, eu tenho uma bebezinha em casa. Eu nunca ensinei ela a colocar nada na tomada. Mas ela pega os cabos lá que estão soltos às vezes, que a gente descuida, e ela vai lá querer colocar na tomada. E a gente fala, não, Radassa, não, não pode. Quanto mais a gente fala que não pode, mais ela quer colocar. Entende? Tá dentro da gente. A gente é mais inclinado para fazer o quê? Para errar. Tanto é que o profeta Jeremias ele diz que enganoso é o coração do homem. Que coração é esse? Querido, claro que não é por onde passa o sangue, não. É a mente. A nossa mente é enganosa. Enganoso é o coração do homem e corrupto. Jeremias 17:9. O nosso coração é enganoso. Só o Senhor que pode nos conhecer. Então o nosso pensamento, o nosso coração, ele é inclinado de forma majoritária para o mal, para o erro, para a maldade. Então essa cobiça, ela nasce do nosso coração, nasce de dentro da gente. Vamos ler Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Olha que interessante quando se fala de ganância. Olha, cuidado com a cobiça, cuidado com a ganância. É o que nós estamos estudando aqui em Tiago nessa manhã. Ananias e Safira, Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Até aí tudo bem. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Segura aqui, pastor Hélio, segura no 2. Qual que é o problema aqui? Eles tinham uma propriedade, eles venderam essa propriedade e entraram em comum acordo que eles iam levar uma parte desse dinheiro para os apóstolos administrar, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. Era uma obrigação? Não. Mas aquela igreja estava vivendo um avivamento que o Espírito Santo incomodava aqueles irmãos do primeiro século a vender suas propriedades e a cuidar das pessoas. Mas não era uma regra, não era obrigado a fazê-lo. Mas esse casal, eles entenderam que eles queriam participar daquilo, mas não na sua totalidade. Então, eles vendem a sua propriedade, não era obrigado vender a propriedade também. E faz um acordo de levar uma parte. E é um perigo quando a gente entra debaixo de um guarda-chuva de todo mundo que está dando tudo e se a gente não está disposto a entregar. E eu não estou falando aqui de bens. Estou falando aqui pode ser de serviço, pode ser de entrega, pode ser no relacionamento. Você quer casar com uma pessoa, namora, tá noivo. Você percebe que você tá dando tudo e a pessoa não tá muito afim de entregar. Não tá afim de aperfeiçoar a entrega. Entende, gente? Então aqui dá pra gente discorrer sobre várias coisas. O problema aqui foi querer fazer algo que todo mundo tá fazendo, mas de forma parcial, quando todo mundo tava fazendo no seu 100%. Próximo. Versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, ou seja, se você guardasse para você, porventura, não seria seu, já não era seu, e vendido, não estaria no seu poder? Como, pois, assentaste no seu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Próximo. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que tinha acontecido, não sabendo que o marido já tinha morrido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, dize-me, vendestes tanto, por quanto aquela terra? Ela respondeu, sim, nós vendemos por tanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. 10. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou, morreu também. Entrando os moços, acharam-a morta e levando, sepultaram junto seu marido. 11, e eu finalizo aqui o texto. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. A motivação começou na ganância. Eles não eram obrigados a fazer, só que eles queriam fazer porque todo mundo estava fazendo. Só que não queria fazer do jeito que todo mundo estava fazendo. Qual que é o ponto aqui?
Nós precisamos examinar as nossas intenções, as nossas motivações. O que eu faço? Por que eu faço? Com que coração eu faço? Com que motivação eu faço? Porque mais importante do que eu fazer algo, irmãos, amigos, mais importante do que eu executar algo, é eu fazer esse algo com o coração correto, com a motivação correta. E como que eu verifico essa motivação? Sondando o meu coração. Pedindo para o Senhor. O próprio Davi, ele dizia, Senhor, olha para mim, vê se há em mim algum caminho mau. Você acha que Davi era inocente de pensar que ele não tinha esse caminho mau? Claro, ele já sabia. Mas Deus, olha para mim e me aponta. Essa é a oração. Deus, me aponta as áreas que eu preciso ser transformado. Me aponta as áreas que eu preciso, Senhor, nascer de novo. Que eu preciso de mudança, que eu preciso de uma transformação genuína, de um arrependimento genuíno, de uma metanoia, de uma mudança de mente, de uma mudança de coração, uma mudança de pensamentos. Que a minha intenção, que a minha motivação seja batizada no Senhor, que eu não faça por cobiça, que eu não faça por ganância, que eu não faça por competição, que eu não faça por validação de carências, mas que eu faça pelo propósito que o Senhor colocou no meu coração e na minha vida. Então nós precisamos, irmãos, amigos, examinar as nossas intenções e os nossos desejos. Qual que é a pergunta que eu sempre me faço? O que eu estou fazendo é sincero? A pergunta que eu me faço. A minha amizade é sincera? A minha parceria com a minha esposa é sincera? A minha forma de negociar é sincera? O meu pastoreio é honesto? É sincero? Porque, queridos, presta atenção. Se você, com Deus, estiver fazendo na motivação correta, não importa o que as pessoas vão dizer. Não importa o que as pessoas vão pensar. Não importa do que as pessoas vão te acusar. Elas podem te acusar do que elas quiserem. Elas podem falar aquilo que elas desejarem. Porque o coração do homem é mau. E o homem, ele não suporta ver a outra pessoa fazendo da forma correta e com a motivação correta. A inveja entra no coração dele. A inveja foi para o coração de Saul. E a inveja no coração de Saul levou ele a um ambiente de perder o Espírito Santo. Perder a presença do Espírito. O Espírito se retirou de Saul. Deus transicionou para Davi. Deus colocou em Davi. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, se você faz com a motivação correta, se você tem a certeza que é sincero, que a tua devoção é sincera, que a tua entrega é sincera, que o teu cristianismo é sincero, a gente não pode enganar nós mesmos. A gente precisa ser sincero. Então, vai passar por esse ambiente de filtro essa pergunta: o que eu estou fazendo é sincero? Se a resposta for sim e você tiver convicção disso, pode ficar tranquilo. Deus recebe. E o que as pessoas falam não vão importar para você. Próximo, terceiro ponto. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio 30, 19. Então, o primeiro ponto eu falei aqui que a carne é um inimigo interno. Segundo, a tentação vem de dentro e não de fora. E terceiro, o livre-arbítrio e as escolhas. Deuteronômio 30, 19 diz assim, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Gente, isso aqui é fantástico. Escolhe, ou seja, escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Da mesma forma que você pode escolher a vida, a tua não escolha da vida já é morte. Cara, isso aqui é muito violento, isso aqui é muito forte, você precisa entender isso aqui. Essa palavra precisa entrar como uma flecha no teu coração. A tua não escolha pela vida já te mantém no lugar de morte. Porque o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele diz que nós, que agora somos salvos e temos a vida eterna, éramos mortos dos nossos delitos e pecados. Então, se você não escolhe a vida eterna, você permanece naquilo que é morte. Então, nós que fomos salvos, você que é um salvo em Cristo Jesus, você precisa anunciar esse evangelho para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Para quê? Para que eles tenham também a escolha da vida eterna, para que eles também tenham esse direito.
Deus, ele dá o poder para cada ser humano de decidir. Nós não somos um robô. Eu não sou um robô manipulado. Você não é um robô manipulado. Você tem livre-arbítrio, você tem o poder de escolha. Lembra de Esaú? Esaú vendeu o seu direito por um prato de lentilhas. Você pode negociar. Tem um monte de gente negociando princípios, queridos. Você entra nessa internet que nós estamos aqui, que o pessoal fala que é terra de ninguém. Cara, tem um monte de gente aqui negociando princípio por seguidores, por número de inscritos, pagando por isso, fazendo aventuras, mentindo, buscando um engajamento aqui. Coloca uma frase de efeito para você quando você entra para assistir, não é nada daquilo que você viu. Propaganda enganosa. Queridos, presta atenção, cuidado com as propagandas enganosas. Você não precisa mostrar para as pessoas mais do que aquilo que você é, mais do que aquilo que você tem, mais do que aquilo que você vive. Pastores montando vídeos, montando fotos para parecer que a igreja é maior do que é. Aí quando a pessoa chega no local, fala: oh, cadê aquela igrejona que eu vi no vídeo? Cadê aquilo tudo que eu vi na foto? Monta coisa, maqueia o cenário nas redes sociais para levar pessoas para dentro da tua empresa. Quando a pessoa chega na empresa, fala: meu Deus, cadê? Mulheres, homens, né? O cara bota lá na foto do perfil dele lá do Instagram, barriga de tanquinho, né? E aí quando a menina vai pro encontro, chega lá, não é uma barriga de tanquinho, é um tancão. Tanque de guerra. Queridos, pelo amor de Deus, nós não precisamos disso. Nós não precisamos entrar nesse lugar. Mas você tem o poder de escolha. Isso aí, essa história tá lá em Gênesis capítulo 25, versículo 29. Foi uma decisão impulsiva. Cuidado com as decisões impulsivas. Pensa bem na resposta que você vai dar para alguém. Pensa bem. Principalmente, vou dar essa chave aqui poderosa para você. Se você estiver cansado ou cansada. Se você não dormiu bem, é um perigo você tomar decisões pela manhã se você não teve uma boa noite de sono. Sabia disso? Sabia disso? Isso afeta no teu poder de decisão. Você não dormiu bem, principalmente você, policial militar, você agente penitenciário, muralha, você que trabalha na usina à noite de madrugada, você enfermeiro, médico que puxou aquele plantão na madrugada, não dormiu e aí chega de manhã, a tua esposa te pressiona e você, você precisa decidir isso agora. Você vai tomar uma decisão, cuidado, você pode tomar uma decisão errada. Porque uma pessoa cansada, ela negocia princípios, ela negocia valores, ela fala coisas por impulso que nem ela vai lembrar. Eu já fiz muito isso, gente. Eu tô aqui confessando o meu pecado, eu quero te ajudar. Não tô aqui para fazer uma narrativa para você e falar que eu sou o melhor cara do mundo, que eu não erro. Não, eu erro. Acho que uma das maiores dádivas que Deus deu pro ser humano é ele ser gente. Ele mostrar as fraquezas dele. Eu já tomei muitas decisões por impulso. Pessoa que me pega no corredor no final de um culto, pessoas que, num ambiente de muita gente conversando, pastor, eu posso fazer tal? Pode, a gente ver isso aí, pode, faz. Impulso. Aí depois a pessoa fez e tal, e aí o outro, mas não era pra fazer, não era pra ser daquela forma, mas ele falou que você falou que podia fazer, me pegou num corredor, me pegou cansado, me pegou num tumulto. Hoje não mais, não me pega mais não. Hoje não mais não. Agora há pouco eu estava aqui atendendo uma família antes de entrar pro programa e chegou uma pessoa, pastor, 5 minutos aqui eu preciso falar uma coisa. Eu falei, cara, agora não dá. Agora eu estou em atendimento. Nós precisamos marcar um horário. Tem horário, tal hora você pode vir que a gente já atende. Então nós precisamos entender isso, queridos. Uma pessoa cansada, uma pessoa com uma noite mal dormida, ela pode fazer escolhas por impulso, tomar decisões por impulso e essas escolhas terem consequências graves. Graves. Vou te dar um exemplo aqui. De repente, você menina, moça, mulher, tá aí, puxa vida, já tô com 30 e tantos anos, eu ainda não encontrei o meu príncipe encantado, eu não encontrei ainda o homem de Deus que o Senhor me prometeu, e os anos estão passando, pastor do céu, será que eu vou casar? Eu acho que o primeiro que aparecer agora, minha mãe mandou eu orar por esse daqui, mas como eu estou carente, eu não vou orar e vou pegar esse daqui. Cuidado, cuidado. A sua carência, o seu impulso pode te levar a uma vida de derrotas, a um casamento de insucesso, a viver uma vida aprisionada num relacionamento
tóxico. Cuidado com decisões impulsivas. As nossas escolhas, elas sempre terão consequências. E não dá para responsabilizar o diabo. É do diabo. Não. Você escolheu. Pastor, tô passando uma barra com meu marido. É o Satanás. Não. Não é o Satanás. Você escolheu. Você namorou, noivou e casou. Pastor, mas eu não fui assim. Foi amor à primeira vista. Você escolheu. Então, precisa arcar com o quê? Com a responsabilidade. Dá para consertar? Claro que dá. Tudo tem jeito. Para Jesus, até a morte tem jeito. Ainda que esteja morto, viverás. Ainda que o casamento tá morto, viverás. Tem esperança, tem transformação. O evangelho pode mudar a dinâmica de tudo isso. Mas acredite, nem tudo é Satanás. Nem tudo é o diabo. A maioria das coisas que a gente erra são as nossas escolhas. Nós não escolhemos corretamente. Aprenda a se responsabilizar pelas suas escolhas. Amém, gente? Quarto, Provérbios 19:3. O fruto da negligência. Provérbios 19:3. Você tá gostando aí, gente? Tá fazendo sentido? Deixa eu ver quem tá com a gente aí. Pastor Celso tá dizendo aí, glória a Deus. A Maís tá dizendo verdade, glória a Deus. Muita gente aí, que palavra. A Michele, Deus abençoe. Pastor Ney tá dizendo assim, ó, cria uma cerca de proteção e tem momentos que é preciso largar tudo e correr como fez José. Meu Deus, pastor, é isso aí. Glória a Deus, que contribuição maravilhosa, maravilhosa. É isso mesmo. Glória a Deus. Vamos pra cima, gente. Vamos pra cima. Qual que é o que eu falei? 19:3, né, Elton? Vamos lá. Provérbios 19:3. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Olha que interessante. A insensatez do homem perverte o caminho dele, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Às vezes, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos por causa da nossa desobediência ou por causa do nosso descuido. Deus, ele sempre fala, irmãos. Amigos, Deus, ele sempre fala. Jonas, ele estava fugindo de um chamado de Deus, porque ele ouviu a voz de Deus. E no meio daquela tempestade, que foi gerada por uma desobediência, Jonas, ele foi pego no quê? Na sua desobediência. Talvez é a sua história. Deus te deu uma direção. Deus te disse, olha, eu quero que você vai trabalhar nisso. Deus diz, olha, eu quero que você vá por esse caminho, eu quero que você more nessa cidade. Eu quero que você assuma esse ministério. E você está teimando indo para outro lado. E você está teimando fazendo outra coisa. Não, Deus, mas só mais um mês. Cuidado para você não ser apanhado na sua desobediência. E não vai culpar o diabo pelas colheitas que vieram das sementes que foram plantadas de forma negligente e erradas. Você é livre, eu sou livre. Amém? Quinto, Mateus capítulo 26, 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. Ele veio de Deus. Ele está pronto. Agora, a nossa carne precisa dessa vigilância constante. Vigilância e oração. Tá? É como se você tivesse, ó, fardado, pronto, ó, olhando em tudo, ó, sempre atento e sempre em oração. Chorou, barabacê, candarababá, xerê, candorô. A mente, ó, operando. A mente em oração. Vigilante, olhando, discernindo. Opa, aquilo ali não é de Deus. Nossa, que contrato que parece de Deus, é muito dinheiro. Cara, mas não é de Deus, discernir, não é de Deus. Não pego. Nossa, que promoção, todo mundo tá querendo. Puxa, mas Deus falou que não é pra mim. Deus falou que não é o momento. Deus falou que não é pra entrar nessa porta. 3 portas boas, puxa vida. Nossa, essa porta boa, essa porta boa, essa porta boa. E agora? E agora? Deus, qual porta eu entro? Vigiai. Porque aquilo que parece ser bom pode não ser o melhor de Deus para você. Aquilo que parece ser bom pode não ser o melhor de Deus para você. E você precisa então vigiar. Vigiar. Lembra do texto que eu falei lá no começo? O diabo, ele tá o quê? Buscando uma brecha.
O diabo está buscando o quê? Derrubar a gente. Ele cumpre a função dele. O diabo veio senão a matar, roubar e destruir. Ele quer matar os seus sonhos. Ele quer matar você mesmo. Sabe uma das formas que o diabo mata a gente? Distraindo a gente. Talvez não te mata literal, mas ele te mata na distração. Você tem um foco, você tem um propósito, você tem um lugar de chegada. E o diabo tá vendo. Ele sabe que você tá no caminho certo. Aí ele te coloca uma proposta para quê? Para te distrair. Ah, olha, se ela olhar para a direita, vai dar ruim. Se ela olhar para a esquerda dá mais ruim ainda. Não olha para a esquerda. Vai dar ruim. Quer tirar o foco. Continue olhando para onde então, pastor? Para o autor e consumador da sua fé. Continue olhando para o modelo. Pastor, eu olhei para o pastor caiu. Ah, eu caí também, por isso que eu caí. Não, você caiu porque você olhou para ele. Olhe para Jesus. O pastor é uma referência, o padre aí da tua paróquia é uma referência, o teu pai de santo aí é uma referência. Olhe para Cristo. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Porque Cristo não vai cair. O pastor cai, o padre cai, o líder cai. Mas o pastor dos pastores, o Senhor é o meu pastor. Essa referência, cara, é para sempre, eterna. Com os olhos fitos nele, no autor e consumador da sua fé. Então nós precisamos ter essa vigilância e essa oração para que a gente não caia em tentação. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, apesar do aviso de Jesus. Jesus avisou, Pedro, você vai me negar. Jamais, Senhor, eu morro, eu consigo imaginar Pedro, um cara estourado. Senhor, por você eu morro e mato. Corta a orelha de negro. Senhor, eu dou espadada em gente. Por você e com você, Senhor. Jamais eu vou negar. Ah, Pedro, você não sabe de nada, inocente. Você vai me negar. E chega Lucas capítulo 22. Coloca para mim, por gentileza, esse texto. Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34. Olha que interessante. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. 33. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. 34. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes mesmo que o galo cante. Ah, querido, o Senhor conhece aquele que está no nosso coração. Às vezes aquilo que a nossa boca está falando, Senhor, eu não te nego. Se o comunismo chegar no Brasil, Senhor, eu não negocio a minha fé. Até não chegar. O Senhor está dizendo, ei, Marquinhos, te conheço, Marquinhos. Te conheço, Maria. Te conheço, Joaquina. Te conheço, Hélito. Às vezes aquilo que a nossa boca está falando não é aquilo que está no nosso coração de verdade. Deus conhece as nossas intenções. Deus conhece aquilo que está dentro dos nossos pensamentos. A maturidade espiritual, ela exige que nós reconheçamos as nossas fraquezas. Queridos, eu quero reafirmar essa verdade aqui para você. Nós já estamos caminhando para o final. A maior dádiva de um homem de Deus não é o tanto que ele prega, não é a exegese que ele tem, não é a oratória que ele adquiriu, não é a retórica que ele conseguiu. A maior dádiva de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é mostrar a sua humanidade, é mostrar os seus defeitos, é mostrar os seus pecados, é mostrar as suas falhas. Homem de Deus, mulher de Deus, é gente que não espiritualiza os seus pecados, que não espiritualiza as suas falhas. Ah, eu sou assim mesmo porque a carne é fraca. O pastor leu o texto. Eu pequei porque me forçaram, porque me provocaram, porque me tentaram. Não! Homem de Deus e mulher de Deus são aqueles que reconhecem a sua fraqueza, assume as suas fraquezas e trabalha como um patrulheiro, trabalha como um policial, um patrulheiro, vigiando,
patrulhando as cercas da sua alma para que não caia em tentação. Reconhece que é fraco, reconhece que é pecador, reconhece que é limitado. Crente, católico, espírita, gente, ser humano, você é limitado. Eu sou limitado, eu tenho um limite. Deus é ilimitado. Eu sou temporal, eu tenho um tempo. Posso viver 70, 80 anos? É um tempo. O Senhor é o quê? Atemporal. Você precisa entender isso. A maturidade espiritual vai exigir que a gente reconheça as nossas fraquezas e que nós possamos agir com essa maturidade de um patrulhamento nas cercas da nossa alma, vigiando sempre contra as astutas ciladas do inimigo. Lembrando que a tentação começa na nossa cobiça. Concebemos o pecado, nasceu o pecado, aí o diabo vem e monta em cima. Concluindo, a gente finaliza. Não podemos ignorar as ações do inimigo. Não é isso que eu estou dizendo. Não podemos ignorar. Ah, pastor, você está dizendo então que não tem diabo? Não estou dizendo isso. O que eu disse desde o início do programa. Nem tudo é o diabo. Embora o diabo atue em muita coisa. Mas nem tudo é o diabo. Não podemos ignorar, então, a ação do inimigo. Não podemos. Mas também não podemos espiritualizar tudo e fugir da nossa autorresponsabilidade. Desse lugar que eu bato no peito e chamo para mim. Eu vou calçar o tênis e eu vou caminhar. Eu vou calçar o tênis e eu vou correr. Eu vou escolher os alimentos que eu vou comer. Eu vou escolher os livros que eu vou ler. Eu vou escolher a denominação saudável que eu quero pertencer. Eu não sou obrigado a ficar no lugar tóxico. Eu não sou obrigado a ver a minha saúde acabando e não tomar conta dela. Deus, Jesus e o Espírito Santo não calça o tênis para você. Não coloca você na esteira da academia. Não coloca uma planilha da nutricionista para você. Amém? É você, sou eu, somos nós que precisamos assumir essa autorresponsabilidade. Deus nos chama para uma fé madura. E uma fé madura vai passar por esse equilíbrio. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. E não espiritualiza os seus defeitos e as suas falhas. Errei sim. Pequei sim. Vou ter que voltar atrás sim. Vou ter que pedir perdão para você sim. Vou ter que descer sim. Vou ter que me humilhar sim. Mas o senhor não disse que era assim? Disse que era assim, mas eu estava equivocado. E eu estou voltando atrás, eu estou pedindo perdão, eu estou me consertando com você. Entende, gente? Essa é uma fé madura, onde reconhecemos que parte da batalha está dentro da nossa mente, está dentro de nós mesmos, e que somos chamados a andar em santidade, vigilância e muita, muita, muita humildade. Um crente maduro, uma mulher madura, um homem maduro, uma pessoa madura é uma pessoa que entendeu. Eu preciso cultivar a humildade. Eu preciso cultivar a humildade. E eu finalizo aqui fazendo um apelo a vocês, a nós todos. Hoje é dia de deixar de apontar o dedo pro diabo. O diabo ele já está fazendo o trabalho dele. A gente não precisa potencializar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E a gente tá botando um monte de outras cargas dele. Vamos combater o diabo. E não dar mais moral para ele. Vamos falar de Jesus. Vamos anunciar o Cristo. Ai, pastor, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Cristo veio para dar vida completa. Ele veio para dar vida em abundância. Ele veio para dar saúde. Ele veio para dar paz. Ele veio para mudar os casamentos. Ele veio para transformar a nossa vida. Então é sobre Cristo, não é sobre o diabo. Para, crente, de tudo é o diabo. Eu estou vendo, nossa, eu arrepiei, tinha demônios naquele ambiente. Mas quantos anjos você viu? Quanto do Espírito Santo você sentiu, você percebeu? Quais foram as impressões espirituais que você recebeu no ambiente? Ou só você só vê demônios? Quem sabe se você só vê demônios, quem sabe a tua parte não é com os demônios. Porque homem de Deus, mulher de Deus, gente espiritual de verdade, ele está trabalhando com o Espírito Santo. Está trabalhando com Deus, está trabalhando com Jesus. Amém, gente? Para de misticismo. Então para de apontar o dedo pro diabo
e começa a olhar para dentro de si. Há áreas que você e eu precisamos entregar para Jesus. Jesus, toca na minha sexualidade. Jesus, toca nos vícios que eu tenho. Jesus, eu não quero mais isso. Eu tô cansado, tô com nojo disso, Jesus. Eu não nasci para ser isso. A minha identidade é no Senhor, é isso. O Senhor me fez isso. E eu não quero ser outra coisa. Eu não quero ser outra coisa diferente daquilo que o Senhor me criou. Eu quero viver no teu propósito. Eu quero viver para aquilo que o Senhor me criou. Invoca essa presença de Jesus sobre a sua vida. Entrega para Ele esses hábitos ruins que você precisa mudar. Tome decisões. Tem coisas que você vai precisar reavaliar. Tem lugares que você vai precisar voltar atrás. Palavras que você empenhou que você vai precisar desfazer. A minha palavra jamais volta atrás. Ei, você não é Deus, cara. A palavra de Deus não volta. Mas você, meu amigo, e nós somos limitados, a gente erra. Às vezes tomou uma decisão naquele momento, você estava convicto de que aquilo era correto. Mas hoje você tem um outro entendimento, o Senhor falou com você, a experiência da vida falou com você. Hoje você tem clareza muito mais do que quando você tomou aquela decisão e hoje você precisa o quê? Retomar, reavaliar. Decida hoje. Assuma a responsabilidade diante de Deus, diante da sua família, diante da sociedade, diante daquelas pessoas que estão olhando para você. E peça força para Deus e não para o diabo. Peça força para Deus. Deus, me ajuda. Segura minha mão. Não me larga, Senhor. Muitas vezes, e na maioria delas, a gente está tão aficionado em fazer com as nossas próprias mãos, com a força do nosso braço, que a gente esquece de Deus. A gente compra, não ora. A gente vende, não ora. A gente trabalha, não ora. A gente não fala com o Senhor. A gente não consulta o Senhor. E quando dá errado, a gente joga nas costas do diabo. Então vamos inverter essa pirâmide. Nós vamos falar de Jesus. Tudo é Jesus. Nem tudo é o diabo, mas tudo é o Senhor. O Senhor está em todas as coisas. Ele é aquele que te salvou, aquele que te resgatou, aquele que te deu uma nova natureza. Você é uma nova pessoa. Se aproprie dessa verdade. Não ouça aquilo que as vozes externas estão dizendo para você. Não, mas você é fruto do meio, você é fruto do lugar que você vive. Não, você tem uma origem. A tua origem é o céu. Você está vivendo numa favela. Tem um monte de criminoso, mas ali não é a tua origem. E nem o teu destino. A tua origem é o céu. A tua fala é celestial. As tuas ações são celestiais. Ah, pastor, mas e o meio? Se você entendeu que a tua identidade está no Senhor e que a tua origem é o céu, o meio não vai te afetar. Você vai afetar o meio. Pastor, mas isso é contra a ciência? Estou falando do que a Bíblia está dizendo. Nós não somos desse mundo. Nós temos uma origem e nós temos um destino. Nós viemos do Senhor e é para Ele que nós estamos voltando. Se aproprie dessa verdade e viva para a glória de Deus. Para de atribuir ao diabo. Assuma suas responsabilidades. E Senhor, eu vou bater no peito e vou assumir a minha responsabilidade. Eu vou botar o meu tênis e vou correr. Eu vou comer melhor. Eu vou cuidar melhor dos meus filhos. Eu vou cuidar melhor da minha esposa. Você, mulher, vai cuidar melhor do seu esposo. Você vai pegar hoje essa palavra, esse entendimento, e vai colocar em prática. Ontem eu fiquei muito feliz. Depois da live eu falei sobre procrastinação. E uma pessoa, ela tomou uma atitude que ela rompeu com a procrastinação e começou ontem. E eu lembro que eu disse, comece hoje. Comece a praticar hoje. Pare de dar desculpas e comece a dar uma resposta. Então, gente, o programa, além do culto, está cumprindo o seu propósito. Está transformando vidas, está mudando histórias. E que Deus possa fazer algo poderoso na sua vida também. Assuma a sua responsabilidade. Para de atribuir a Satanás. E foque em Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que Deus te abençoe. Excelente terça-feira. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.